Olá, alunos. Estamos aqui novamente para darmos continuidade a nossas aulas de sociologia. Espero que todos estejam bem e torço que logo mais a gente esteja voltando, se Deus quiser, para matarmos a saudade. Então, nós vamos hoje falar de um assunto muito importante que tem repercussão no Enem. É matéria que pode cair no Enem sobre o assunto sociologia. E o tema é estrutura social e diversos tipos de trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar da estrutura social. O que é estrutura social? É um sistema de organização da sociedade que decorre da inter-relação e posição, ou seja, status social. O status social é a posição que se exerce na sociedade entre seus membros. É determinada por diversos fatores, entre os quais o econômico, o político, o social, o cultural, o histórico e o religioso. Então, cada categoria dessa aí cria uma espécie de status social. Alguém que tem muito dinheiro tem um status econômico. Outro que exerce a função política tem um status político. Outro que exerce uma profissão destacada tem um status social e por aí vai. Então, isso aí tem a ver com a estrutura da sociedade, a estrutura social, se analisarmos do ponto de vista econômico, político, social, cultural, histórico e religioso. E é por isso que há diferenças entre os grupos sociais numa determinada sociedade. Dessa maneira, a estrutura social estabelece uma série de direitos e deveres praticados pelos diversos grupos que constituem uma sociedade. É a partir do momento que a sociedade se estratifica em grupos econômicos, políticos, social, cultural, histórico ou mesmo religioso, passa-se a se estabelecer uma série de direitos e deveres na sociedade. E esses grupos é quem normalmente estabelecem esses direitos e esses deveres. Sociedade e estratificação social. A sociedade é definida por um conjunto de pessoas, chamadas de atores sociais, que compartilham interesses e valores num determinado espaço social. Então, os atores sociais são as pessoas, digamos assim, os cidadãos que agem socialmente e que compartilham interesses e valores. Então, os grupos sociais que existem na sociedade, eles se unem junto de acordo com o interesse comum ou valores, defendem determinados valores. E aí esse grupo passa a ter um espaço na sociedade e são chamados de atores sociais ou cidadãos. Em outras palavras, a sociedade é uma totalidade formada por diversos grupos que interagem entre si, sendo que todas as sociedades possuem uma estrutura social. O que nós falamos no início. Quer dizer, os grupos econômicos, sociais, culturais, religiosos, políticos, esses diversos grupos interagem entre si. A gente sabe que, por exemplo, um grupo religioso não fica trancado em si sem ter um relacionamento com os grupos econômicos, grupos políticos, grupos sociais, e assim há uma interação entre eles. De tal forma, cada sociedade possui uma estrutura social definida por valores e comportamentos dos indivíduos constituintes, os quais desempenham diversos papéis sociais. Então, na sociedade,
existe essa estrutura, e essa estrutura é definida por valores e comportamentos. Toda sociedade define valores, defende um determinado comportamento social, e as pessoas ligadas àqueles grupos têm que interagir de modo a não contrariar o que aquele grupo determinou. A maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de se comportar, tudo isso tem a ver com os valores e comportamentos estabelecidos pelos indivíduos numa sociedade. Os grupos sociais, por sua vez, estabelecem relações por meio de padrões sociais e culturais. Veja bem, estabelece relações por meio de padrões sociais e culturais, cuja estrutura foi definida historicamente. Então, os grupos sociais na sociedade, grupos econômicos, religiosos, culturais, eles determinam padrões a serem seguidos socialmente. E esses padrões, muitas vezes, são padrões que vêm de outras gerações, né? Então, isso aí é o que formou historicamente a estrutura na sociedade. A estratificação social está intimamente relacionada com o da estrutura social. Isso porque a sociedade se divide em estratos ou camadas sociais, de acordo com uma série de fatores, tais como políticos e religiosos, étnicos, que são os raciais, grupos raciais, dentre outros. Então, a estratificação social ela é ampla, porque ela demonstra todas as camadas que existem na sociedade, de trabalhadores, de profissionais, de comerciantes, de industriais, quer dizer, é bem abrangente. E a estrutura social diz respeito à categoria, cada categoria estabelecida, a econômica, a social, a política, que é menos abrangente. Essa estratificação pode ocorrer por meio do sistema de castas e também por estamentos, sociedade estamental, onde ambas não admitem a mobilidade social. Por exemplo, vou dar um exemplo na Índia. Na Índia existe o sistema de castas. Então, quem é de uma categoria, ou seja, de uma determinada classe, ele não pode passar para outra. Por exemplo, uma pessoa de uma determinada classe não pode casar com uma de classe superior. Então, existe um sistema de castas. Então, tem sociedades que estabelecem aquele sistema e esse sistema não pode ser mudado. Então, não admite qualquer mobilidade social, como está dizendo aí, qualquer movimento social no sentido de alterar aquilo ali, porque é uma coisa tradicional que vem do passado. Ademais, as classes sociais existentes basicamente dividida entre ricos e pobres, é um termo associado ao sistema capitalista vigente. No Brasil, nós temos três classes, né? Classe alta, classe média, classe baixa. Então, essas classes é o que formam, pode-se dizer, a estratificação na sociedade. A classe alta dos ricos detém o poder e os meios de produção. Ou seja, quais são os meios de produção? Meios de produção são terras, fábricas, indústrias, comércio, isso aí, automóveis, são os meios que são utilizados para produzir e gerar mais riqueza. E, por outro lado, a classe baixa, os pobres, ou seja, o proletariado, a classe trabalhadora, aquela classe que vive de salário. É formada pelos trabalhadores ou operários. As estruturas sociais abrangem duas vertentes. Primeiro, visão macro-sociológica, que está pautada na atuação das instituições sociais. E visão microsociológica, que se pauta no estudo do sistema social
a partir do comportamento dos indivíduos que fazem parte da sociedade. Quer dizer, na visão macro-sociológica, macro quer dizer grande, micro quer dizer pequeno. Então, na visão macro-sociológica, quer dizer, de uma visão ampla, uma visão maior, está centrada na pauta, ou pautada na atuação das instituições, as instituições políticas, religiosas, as empresas, de um modo geral, empresas públicas, empresas privadas. Então, essa visão sociológica aí, da estrutura social, ela é a visão que observa o comportamento, as atitudes, os valores estabelecidos na sociedade pelas instituições sociais. Nada de centrar no indivíduo, nada de observar o comportamento do indivíduo. Já a visão microsociológica, ou seja, pequena sociologia do ponto de vista individual, a estrutura social é estudada, é analisada a partir da observação do comportamento dos indivíduos na sociedade. Vem a classificação. Classificação. Conforme o campo de atuação, a estrutura social é classificada em diversas esferas institucionais, a saber, aí nós temos a estrutura social bem delimitada, estrutura familiar, estrutura política, que envolve toda a classe política, os governantes, de um modo geral, a estrutura econômica, que abrange todo o sistema econômico, os industriais, os comerciantes, os prestadores de serviços, estrutura cultural, aqui abrange, né, a publicidade, abrange, digamos assim, as atividades artísticas e etc. A estrutura religiosa, que envolve as igrejas de um modo geral, a estrutura educacional, todo o sistema educacional do país, federal, estadual e municipal, a estrutura militar, forças armadas, marinha, aeronáutica, exército, ou mesmo as polícias militares dos estados. Então, isso aí é a estrutura social, a estrutura que tem numa sociedade. Não se pode pensar uma sociedade sem família, sem estrutura política, sem estrutura econômica, cultural, não se pode pensar. Todas têm, ou mais ou menos, mas têm. Estrutura social brasileira. A desigualdade social é um problema gerado principalmente pela diferença entre os estratos sociais. Esse fato é notório no Brasil, uma vez que a diferença entre as classes sociais no país é algo gritante. Quer dizer, que faz com que as pessoas possam gritar e dizer, né, possam falar, possam protestar diante dessa diferença social enorme entre ricos e pobres. Então, a estrutura social, os estratos sociais do Brasil geram uma desigualdade social muito grande. No entanto, esse panorama vem adquirindo outro aspecto com o passar dos anos. O Brasil é um dos países do mundo que tem apresentado as mais altas taxas de mudança social nas últimas décadas. Isso decorre da implementação de políticas públicas de inclusão e de transformações econômicas e sociais no país. O Brasil tem uma grande desigualdade social, mas os governos, digamos assim, os últimos governos têm investido bastante em políticas públicas de inclusão e na tentativa de transformar, né, com o nome que socialmente as diferenças sociais. Por isso que nós temos hoje um Bolsa Família, que é uma forma de tirar muita gente da pobreza extrema. No passado, se tinha muitas pessoas nas portas pedindo ajuda, pedindo esmola. Hoje quase não tem, porque apesar de ser pouco que se recebe do Bolsa Família,
mas dá para muita gente fazer sua feirinha e ter uma vida mais digna. Então, vem agora os tipos de trabalho. Perguntas e respostas sobre tipos de trabalho, como exemplo, temos o formal e o informal. Mas também há outras classificações como trabalho voluntário, assalariado, autônomo e outras formas conhecidas no Brasil. Tem se falado ultimamente muito na televisão, no Jornal Nacional, sobre o trabalho formal e informal, principalmente agora com essa ajuda de assistência social que o governo tem destinado às pessoas que não recebem o Bolsa Família. Então, para aquelas de trabalho informal. Muita gente pergunta o que é trabalho informal. Então, nós vamos ver o que é isso. E tem aqueles trabalho voluntário, aquelas pessoas que prestam serviço voluntariamente. Vamos dizer, alguém pode ser como eu, professor, mas eu posso, se eu quiser, fazer um trabalho voluntário um dia por semana no hospital, ajudando na limpeza, ajudando a cuidar dos enfermos. Então, é um trabalho voluntário. Se dá muito isso nas igrejas. Assalariado é aquele que não tem um salário justo, que dê para a sua manutenção. Às vezes recebe um valor pequeno, que não dá nem sequer para fazer sua feira. Ele nem deixa de ter salário e, ao mesmo tempo, não tem um salário que dê para o sustento. Então, chama-se assalariado. Normalmente se emprega esse termo assalariado a quem ganha menos do que o salário mínimo. Autônomo, aquele que trabalha por conta própria, aquele que vende, tem uma banquinha de pipoca, tem uma banquinha de vender cachorro-quente, vender espetinho, ou aquele que tem uma banca na feira vendendo, né, alguma coisa. Esse se chama trabalho autônomo, a pessoa trabalha por conta própria. Trabalhar é preciso. E a atividade laboral, que é a atividade de trabalho, é tão antiga quanto ao próprio homem. Já no Jardim do Éden, o primeiro homem trabalhava e tem sido assim desde então. Com o tempo, as formas de trabalho sofreram diversas mudanças em função da evolução das tecnologias, do conhecimento humano e também das necessidades que foram surgindo com o aumento da população. Então, com o tempo, o trabalho foi evoluindo graças à tecnologia. Então, hoje, não é o bastante você aprender a ler e escrever, você tem que ter habilidades no computador, você tem que ter habilidades com a internet, para que você possa trabalhar, né, ou ocupar uma função melhor. Então, a evolução das tecnologias contribuiu para o conhecimento humano, com certeza. Cada país tem suas próprias leis que regulam a atividade laboral, que regula a atividade do trabalho, bem como uma cultura que está, de certa forma, associada à maneira como as pessoas trabalham. No Brasil, os diferentes tipos de trabalho são classificados de acordo com seus contratos, legalidade ou não, e formalidade. Inicialmente, eles podem ser classificados em dois grupos, sendo os trabalhos formais e os informais. Então, vamos ver o que é trabalho formal e o que é trabalho informal. Trabalho formal, que também é o mais popular, consiste no emprego que garante ao empregado assinatura na carteira de trabalho, de acordo com a CLT, e benefícios como vale alimentação, transporte, férias, 13º salário e outros. Então, o trabalho formal, que é considerado formal, é aquele em que o trabalhador tem a sua carteira registrada na empresa de acordo com a CLT. A CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho. Então, é um conjunto de leis que dá direito ao trabalhador, direito a férias, direito ao 13º, direito a receber seu salário todo mês, direito a descanso de um dia semanalmente. Então, quem trabalha com um vínculo empregatício é trabalho
considerado formal. Mesmo que não tenha carteira registrada, mas é um contrato escrito, é um trabalho formal, diferente do trabalho informal que nós vamos ver. Os trabalhadores formais recebem salário mensal, comprovado por meio de olerites ou contra-cheques, quer dizer, um comprovante que ele está recebendo todo mês o salário, e estão amparados por lei e têm direito à aposentadoria de acordo com as condições previstas na legislação vigente. Quer dizer, quem trabalha com um vínculo empregatício ou com carteira assinada ou contrato, quer dizer, ele um dia vai se aposentar como trabalhador formal, porque ele tem um vínculo e todo mês ele paga o INSS para poder ter direito a se aposentar. Então, isso é o que se chama trabalhador formal. Geralmente, esse tipo de veículo empregatício é realizado por profissionais que priorizam a estabilidade financeira e de horários, uma vez que conta com jornadas determinadas de trabalho em períodos fixos, garantindo uma rotina regular e algumas vezes mais tranquila. Quer dizer, normalmente quem tem um trabalho formal, repito, através da carteira assinada ou através de um contrato, ele tem um horário pré-fixado de trabalho. Ele entra num horário e para almoçar, depois volta novamente e depois sai em determinado horário. Então, o horário é fixado. Ele não tem uma plena liberdade durante esse horário. Esse horário é dedicado ao trabalho. Ele não pode sair para fazer outras coisas. Normalmente, os trabalhos formais permitem um maior planejamento financeiro a médio e longo prazo, uma vez que, mesmo se o trabalhador for demitido sem justa causa, terá alguns de seus benefícios garantidos, como seguro-desemprego e o saque do fundo de garantia. Então, quem trabalha formalmente, quem tem um vínculo no contrato, na carteira de trabalho, ele exerce trabalho formal e, se ele for botado para fora da empresa, ou se sair por conta própria, ele tem direito ao seguro-desemprego se for demitido, for botado para fora. E se ele sair por conta própria, tem direito à metade do fundo de garantia. Se sair botado para fora pela empresa, ele tem direito ao total do fundo de garantia. Então, isso aí é o que se chama trabalho formal. É aquilo que a pessoa tem uma carteira assinada, um contrato assinado, trabalha exercendo um determinado horário, entra num horário e sai em outro horário da empresa. Ele tem vários direitos, como férias, como um dia de descanso por semana, que não é obrigado a ser o domingo, pode ser qualquer dia, que a empresa é quem vai determinar o dia que ele tem o descanso. Ele vai ter o direito a um salário mínimo e vai ter direito também a se aposentar posteriormente, bem como sacar o fundo de garantia ou mesmo ter o seguro-desemprego. Agora, o trabalho informal é diferente. Trabalho informal não tem nada disso. Vamos ver o que é o trabalho informal. O trabalho informal é aquele que ocorre quando o empregado não possui registro na carteira de trabalho e, consequentemente, também não recebe os benefícios determinados pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, como licenças, férias, aposentadorias, seguro-desemprego, fundo de garantia e outros. Apesar de ser bem popular, o trabalho informal conta com alguns inconvenientes, como dificuldade para acesso à aposentadoria e falta de garantias, benefícios trabalhistas. Esse tipo de trabalho, que já foi mais comum, ainda existe nas regiões mais pobres do país e geralmente é praticado por pessoas menos escolarizadas ou que, de alguma forma, têm dificuldades para encontrar emprego formal. Por outro lado, o trabalho informal, em geral, oferece maior flexibilidade de horários, períodos e jornadas de trabalho. Na maioria das vezes, o trabalhador não possui chefia,
mas trabalha de forma terceirizada através de projetos e é o dono do seu próprio negócio informal. Então, o trabalho informal, a pessoa não tem a carteira registrada, não tem um contrato assinado, ele trabalha, às vezes, muitas vezes, para uma empresa que já trabalha para outra empresa e ele não tem, como se diz, às vezes, vamos dizer, uma empresa, vou dar um exemplo, uma empresa grande contratou para construir uma ponte. Aí ela sabe que ela tem outras obras para fazer, ela vai contratar outra empresa pequena para fazer aquela ponte para ela. E aí essa empresa pequena contrata pessoas ali de forma verbal, sem nada assinado, só para trabalhar até terminar a ponte. Terminou a ponte, ele não está desempregado, porque o contrato feito com ele é de verbal, oralmente, e é um contrato temporário, é só enquanto a gente constrói aqui a ponte. Quer dizer, isso é um trabalho informal, não tem nada registrado, não vai contar para a aposentadoria da pessoa. Então, isso é que se chama trabalho informal. É um tipo de trabalho atraente para os profissionais que preferem trabalhar do próprio jeito e não se adequam a rotinas e ritmos impostos. Uma desvantagem, eu vou dar um exemplo de trabalho informal. Às vezes um pedreiro é contratado para construir uma casa. Então ele vai construir a casa, não tem vínculo de contrato assinado, não tem nada ali, é só construir a casa, pronto, terminou a tarefa dele e ele está desempregado novamente, porque não é um emprego definido. É uma atividade que ele está exercendo de construir aquela casa para alguém que contratou ele para fazer a casa. Uma desvantagem dessa modalidade é a instabilidade financeira, quer dizer, instabilidade. Instabilidade é uma coisa que ela, como se diz, não é fixa. É diferente de estabilidade, com E. Estabilidade é uma coisa fixa, segura. Instabilidade é uma coisa que está sempre em movimento. Então, o indivíduo trabalha hoje construindo uma casa, amanhã ele está desempregado, não está fazendo nada, terminou a construção da casa, ele vai para casa e fica lá com sua família, até que alguém o chame novamente ou ele procure outra construção para trabalhar. Então, não tem uma estabilidade financeira. Ele pode ganhar bem hoje e amanhã está desempregado. Não somente de salários, como também, quer dizer, aqui diz, uma desvantagem dessa modalidade é a instabilidade financeira, não somente de salários, como também pelo fato de não poder usufruir de certos amparos trabalhistas. Quer dizer, se um pedreiro está trabalhando numa casa e está construindo e ele se acidentar, se ele não pagar por fora o INSS, ele não vai ter o amparo da Previdência para aquela doença, para aquela enfermidade que ele contraiu na construção da casa, porque ele não tem vínculo. E o patrão também não tem, como se diz, nenhuma obrigação, de acordo com a lei, de custear as despesas dele. Então, por isso que é uma instabilidade não só financeira, como também não poder usufruir desses amparos trabalhistas. Existe também uma terceira modalidade que muitas vezes englobam no trabalho informal, mas que possui suas particularidades, que é o trabalho autônomo. Por exemplo, engenheiros, médicos, advogados têm trabalho autônomo, trabalham por conta própria. Então, se quiserem se aposentar, vão ter que pagar INSS por fora ou outra previdência para no futuro ter uma aposentadoria. O trabalhador autônomo, por sua vez, é aquele que presta serviço por conta própria e garante a sua renda, mesmo sem qualquer tipo de vínculo empregatício, seja ele formal ou informal. Então, o trabalhador autônomo é esse que trabalha por sua conta e risco, sua conta própria, certo? É aquele que presta serviço por conta própria e garante a sua própria renda. O profissional autônomo geralmente é especializado em algum segmento do mercado e atua por conta própria. É o caso do médico, do advogado, do engenheiro. O profissional autônomo liberal não usufrui de direitos de trabalhador formal,
mas possui regulamentação geral e contribuição tributária específica. Então, por exemplo, os médicos ou advogados, que são trabalhadores autônomos ou liberais, eles não têm, não, como se diz, não um trabalhador formal, mas tem leis que regulamentam a profissão dele. Ele não pode exercer também do jeito que quer. Tem leis que regulamentam e ele tem que seguir e tem que contribuir, pagar impostos sobre a renda que ele tem. Bom, acredito que ficou mais ou menos esclarecido, né, o conteúdo da apostila. Espero que todos tenham entendido. Na próxima semana estaremos enviando as atividades, tá certo? Um abraço, forte abraço a todos e, se Deus quiser, logo estaremos juntos. Felicidades.